Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28, que fala sobre a questão do adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É muito forte essa questão, né? A gente observa que Jesus, ele sai das esferas do ato físico para as esferas do pensamento. É uma mudança radical de visão. A questão tratada do adultério aí por Jesus tem uma profundidade maior do que se pensa, porque ele tira a falta das esferas da matéria para atribuir-lhe uma conotação mais profunda, elevando-o para as esferas do pensamento. Segundo ele, comete adultério não só quem pratica o ato físico, mas também o que deseja fazê-lo, e que muitas vezes não o faz por falta de oportunidade. Toda reforma íntima começa no nível mental, pois necessário se faz que o primeiro façamos a educação dos nossos pensamentos, para que depois esses pensamentos reflitam em nossos atos. O pensamento, a casa mental, é de fundamental importância em nossas vidas, porque tudo surge a partir do pensamento. Não existe nada que façamos na vida que não tenha origem lá no pensamento. É lá que surgem todas as nossas atitudes, boas ou mais. Então, aonde é que nós temos que atuar, segundo Jesus? No campo do pensamento. Porque quando atuamos no campo do pensamento, estamos buscando a origem dos problemas. Porque a gente encontra muito na humanidade pessoas que não cometem alguns erros, que têm vontade de fazê-lo, que alimentam ele no campo mental por falta de oportunidade, por não terem coragem. E aí fica patente que a reforma íntima não ocorreu. Porque se houvesse para esse indivíduo as condições necessárias, ele cometeria o deslize, o delito, o erro. Então, vamos olhar atentamente a passagem que Jesus está aqui reproduzindo através de Mateus. E vamos lá, trecho a trecho. Ouviste, nós já falamos sobre isso, mas novamente Jesus reporta seu decálogo, porque ele está falando de um dos 10 mandamentos. Ele não contesta a grande lei, mas amplia a sua abrangência. Você vê que Jesus, em momento algum, ele disse: olha, os 10 mandamentos estão equivocados. Não, estão fora de moda. Ele não fala nada disso. Ele pega cada um desses trechos e amplia a sua abrangência, que ele saiu das esferas físicas para as esferas mentais. E ele vem: foi dito, ouviste o que foi dito. Ao citar os antigos expositores da lei, os rabinos com frequência apresentavam o que esses eruditos tinham dito. Nos escritos rabinos, essas palavras se usam também para acrescentar citações do Antigo Testamento. Eles falavam: ouviste o que foi dito, né? Eles citavam o que estava escrito, porque o povo ouvia os rabinos falarem das leis.
porque na sua grande maioria eram analfabetos. Então a tradição era ensinamentos verbais. Então por isso que Jesus sempre falou: ouviste o que foi dito, para reportar aos indivíduos, aqueles que eles escutavam na sinagoga, as orientações, as interpretações. E aí ele vai continuando: não cometerás adultério. Essa proibição não só abarca o adultério, como a fornicação e impureza de qualquer classe, em atos, palavras e pensamentos, como a gente vê em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. É um dever para com o próximo que implica em respeito, em honra, em princípios vitais para a existência de uma família. Para se ter uma família estruturada, existem algumas questões que precisam ser atentadas. Precisamos nortear as relações familiares pelo Evangelho de Jesus. A relação matrimonial é tão importante para os cristãos como a própria vida, como a gente encontra Paulo falando em Hebreus no capítulo 13, versículo 4. Ele fala que a relação matrimonial é tão importante como a própria vida, porque a família tem um papel fundamental no crescimento da humanidade do indivíduo. E na Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, a gente encontra que o casamento faz do esposo e a esposa uma só carne, demonstrando que os dois estão interligados, interdependentes, mostrando a grandeza do ato que é o matrimônio. Ser desleal a esta união sagrada, ou induzir outro a fazê-lo, é desprezar o que é sagrado, é crime, é erro. Este mandamento se aplica com força ao marido como à esposa. É para ambos. Na época, uma sociedade extremamente machista, isso era muito apontado para as mulheres. A gente vê na passagem da mulher adúltera, onde a mulher seria apedrejada, e o homem, que nem na história aparece. Mas o mandamento, ele implica atitudes iguais para com o homem e para com a mulher, para o marido e para a esposa. Isso a gente tem que atentar. Essas barreiras precisam ser quebradas. Porque quando a gente lembra que o espírito não tem sexo, que em cada encarnação poderemos estar numa das sexualidades, podemos estar homens, podemos estar mulher, isso mostra que todos somos iguais perante Deus. Então, se somos, temos que ter o mesmo respeito. Tanto o homem quanto a mulher precisam seguir da mesma forma as mesmas leis, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. A sociedade era machista, ainda é um pouco, mas precisamos quebrar esses paradigmas e ir transformando isso. Essencialmente, os ensinos de Jesus a respeito da relação matrimonial e suas responsabilidades se baseiam no plano original de Deus para o lar que aparece em Gênesis, por exemplo, lá no capítulo 2, de 21 a 24, e Mateus também fala lá no capítulo 19 e 8. E não na lei mosaica, em Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. A responsabilidade se baseia no plano original de Deus, que é a formação da família. Tem uma frase na doutrina espírita: família, uma ideia genial de Deus. E é uma verdade. Porque a família, ela proporciona a oportunidade da educação diante da reencarnação que ocorre. E deveria proporcionar um lar e uma devida educação para os filhos que nascessem. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E também no capítulo 18, versículo 19. Provérbios 22, 6 e Efésios 6, 14. Que o lar é o lugar para a educação dos filhos que nascem.
Olha a profundidade disso. Porque quando a gente pensa em família, a gente pensa num processo educativo. Porque a função dos membros da família educarem aqueles que chegam. O lar foi estabelecido como um ambiente ideal no qual tanto pais como os filhos pudessem aprender de Deus e desenvolverem caracteres que estivessem à altura dos elevados ideais inerentes no propósito divino que levou à sua criação. Por que Deus nos criou? Qual é o propósito de Deus para a nossa criação? Sabemos que temos como objetivo a conquista da felicidade. E os propósitos de Deus para com o homem é fazê-lo crescer, avançar em moralidade, conquistando a felicidade, conquistando o bem-estar, tendo um convívio sadio com todos aqueles que o cercam. Esse plano de Deus para o casal, para a família, é fabuloso. Está sendo jogado muitas vezes no lixo, porque as relações hoje não duram. As pessoas se casam tendo como objetivo ou tendo como estrutura, muitas vezes, aquilo que não é o amor. E aí, uma relação que não tem o amor começa a se deteriorar. E as pessoas, muitas vezes, vão buscar experiências, aventuras, e cometem um adultério. Endividam a própria vida. Complicam a própria encarnação. Atrapalham o desenvolvimento da própria família. E se deparam com uma realidade muito difícil depois. Então, temos que estar atentos à questão da família. A família é a palavra-chave aqui. O adultério destrói uma família. Temos que ter a família pautadas no amor. Esse é o grande mistério. Essa é a grande sacada. Vivenciar o amor. Que quem vivencia o amor, respeita. E com respeito, existe a durabilidade da relação. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. E Jesus continua, quando ele fala em olhar para a mulher, com intenção impura, com desejo que não é adequado, por exemplo, a um homem ou uma mulher casada. A mulher é quem olha casada, mas não com ele, ou é solteira. Quem olha é casado. Isso, segundo Jesus, já é, de alguma forma, um tipo de adultério. O olhar, nesse caso, não é casual, mas persistente, motivado por desejo ilegítimo. Porque a gente, andando na rua, a gente olha para as pessoas, mas olha para as pessoas sem desejos, sem maldade, sem impureza. O que a expressão de Jesus indica é que o intento da vontade, não o desejo voluntário e passageiro, é o intento da vontade. E não aquele desejo involuntário que às vezes passa e bate com os olhos em alguém, mas não tem uma maldade por trás. É uma coisa passageira. É o acaso da visão. Quando se olha e aí surge a cobiça, estamos sim incorrendo em erro. Claro, aquele que olha, mas não pratica, está num erro muito menor. O que olha, cobiça e pratica, está incorrendo num erro muito maior. O primeiro passo é não incorrer no erro físico, mas temos que combater a origem do erro, e essa origem está no pensamento. É lá, na casa mental. É lá que nós temos que estar vigilantes.
É por isso que precisamos orar, para que as nossas vibrações se elevem, para que estejamos em contato sempre com os benfeitores da vida maior. Porque muitas vezes, por sermos descuidados com as nossas próprias vidas, permitimos que espíritos inferiores se conectem conosco e fiquem de alguma forma tentando nos induzir ao erro. Claro que eu não vou errar naquilo que eu não tenho tendências, mas se eu tenho tendências e fico vigilante, eu tenho mais possibilidade de superar, de vencer essas tendências. Então, o orar e vigiar de Jesus está atualizadíssimo. Precisamos estar em oração. O que é estar em oração? Estar com pensamentos superiores que nos conectem às esferas maiores da vida. Precisamos vigiar, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do nosso olhar, para que não facilitemos o intercâmbio com aqueles que querem que nós caminhemos pelo erro. Isso é fundamental. Isso Jesus está nos alertando. E ele fala no cobiçar, desejo libidinoso. Cobiçar, querer sem o direito de querer. Vem do grego epitumeó. Significa almejar, desejar intensamente, cobiçar. Mas de forma libidinosa, indigna, ilegítima. Emprega-se tanto no sentido bom como no mal. Quando a gente está falando aqui do termo do grego, epitumeó, é um desejo, almejar alguma coisa, desejar intensamente, para o bem ou para o mal. Mas Jesus fala aqui da questão ilegítima, que é o erro. Jesus disse aos 12 que tinha desejado com intensidade comer a Páscoa com eles. Ele usa o termo epitumia, que vem de epitumesa, comer a Páscoa com eles. Ele desejava, mas era um desejo sadio, bom. A gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 15. Um desejo ardente, intenso. Ele almejava comer a Páscoa porque era a despedida com os seus discípulos. Então, o termo aí é o desejo, mas a ênfase que Jesus dá a ele é do desejo equivocado. Nesse sentido positivo, aparece também em Mateus, lá no capítulo 13, 17, em Lucas 17, 22, Hebreus, capítulo 6, versículo 11, e na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Existe essa mesma palavra utilizada por Jesus já de forma positiva. Mas nesses dois versículos que nós estamos estudando, Jesus se refere ao lado negativo do desejo, da cobiça. Ele fala para que estejamos atentos, porque os desejos estão aí. A cobiça, ela está aí. Uma coisa é eu desejar me transformar num homem melhor. Eu cobiçar, conquistar grandes virtudes na minha vida. Eu almejar algo melhor para mim. Outra coisa é eu almejar, desejar, cobiçar a mulher do próximo, os bens do próximo. Aí fica complicado. Porque o termo cobiçar, a gente vai analisá-lo lá pelo grego, é um substantivo da mesma raiz de epitumia, desejo. Aparece em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. É um dos equivalentes do hebraico do verbo epitumeé e ramad, desejar, comprazer-se.
Essa é a palavra que se traduz como cobiçar no 10º mandamento, lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, e desejar em Isaías, no capítulo 53, versículo 2. Quando lá no Velho Testamento a gente encontra no Decálogo, lá no Êxodo, no Deuteronômio, falando e cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o asno do próximo, cobiçar as coisas do outro, porque aí é usado de forma negativa. E é para isso que Jesus atenta. A gente ter a cobiça, querer negativamente. E Jesus fala, né, que já cometeu o adultério no coração. O termo em grego é cardia, que significa coração, mas que se refere melhor ao intelecto, os afetos e a vontade. Cárdia. É interessante, né? Porque naquela época se imaginava que os sentimentos surgiam do coração. Mas é o intelecto. Na sua mente você já cometeu adultério. Porque qual é seu pensamento e seu coração, tal é ele. Provérbios 23, 7. Jesus destaca que o caráter se determina não tanto pelos atos visíveis como pelos sentimentos que motivam esses atos. Porque tem os atos que são visíveis, mas os atos que estão escondidos por trás das nossas vidas, aqueles atos que ficam no pensamento. O externo meramente reflete e incrementa os sentimentos. Tudo que sai reflete o que pensamos, os nossos sentimentos. Aquele que comete ações mais está seguro de que ninguém o saberá e que se reprime de cometê-la só por esse temor. É culpado à vista de Deus. Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, eu quero fazer aquilo, mas não, eu não posso, que se me verem eu tô lascado, vou ser preso. E por temor não faz, mas continua com o desejo de fazer. Ela já está errando, porque ela não está fazendo, porque está controlando uma má tendência. Ela não está fazendo porque tem medo das penalizações disso. O pecado em primeiro lugar, um ato das faculdades superiores da mente, da razão, do livre-arbítrio, da vontade, como a gente vê lá em Provérbios, no capítulo 7, versículo 19. O erro, dito pecado, surge na mente, surge no desejo de cometer alguma coisa ilícita. Um político que está lá, hoje em Brasília, e que não comete o ato errado, não entra na corrupção por medo de ser condenado, mas que continua desejando fazê-lo, porque um dia que a situação mudar e as condições ficarem propícias, ele vai fazer, ele continua errando. Ele está errando no campo da mente. Porque ele ainda não transformou a sua própria vida. Ele continua pensando em agir negativamente, não faz por temor. A ação visível é meramente um resultado da decisão interna. Tudo aquilo que a gente faz, que os outros veem, primeiro surgiu na mente, surgiu lá na formulação do pensamento. E Jesus diz, já adulterou. O 7º mandamento indica que, mais que um ato manifesto, mostra a intenção do coração. Alguns rabinos ensinavam a mesma coisa, percebendo o espírito da lei, mas a maior parte das autoridades religiosas dos judeus não percebeu o sentido profundo deste e de outros mandamentos. Por isso que Jesus vem dizendo, ouviste foi dito, mas eu vos digo. Ele mudava a interpretação, ele ampliava a interpretação. Quando a lei fala em não matar, subentende mais do que homicídio literal. Assim também adulterar é mais do que praticar o ato, gente. Ambos assumem a forma de meras atitudes, de condições do coração. Esse é o espírito da lei. Ele é abrangente, ele vai longe, ele está no campo da mente. Jesus diz que o maior de todos os erros, ou o menor de todos os erros, surgem no pensamento. É ali que a gente tem que combatê-lo. É ali que a gente não pode permitir que ele cresça, se desenvolva. Voltando a Emmanuel,
que eu gosto às vezes de trazer algumas colocações, Emmanuel fala uma coisa muito importante. O pensamento, quando ele se refere ao pensamento, é como uma ave. A gente não tem como impedir que ela sobrevoa a nossa cabeça. O pensamento pode vir, mas a gente pode impedir que ela pouse e faça ninho. A gente pode impedir que o pensamento se estabeleça na nossa cabeça e aí vire um desejo, uma cobiça, algo que é ilícito. A gente tem, sim, controle total sobre os nossos pensamentos, porque é uma faculdade que é nossa. E o livre-arbítrio nos dá o direito de fazer as escolhas que queremos. E isso é importante, nós sabermos que temos como controlar, sim, os nossos pensamentos. E aí evitar cairmos em erro. Evitar o adultério, evitar a vontade de matar, de errar, de falar mal do outro e tantas coisas que surgem lá no pensamento. Vamos controlar isso. Ficamos por aqui. Estaremos na semana que vem aqui, se Deus o permitir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.